loja de artesanato em Portugal, ou, na verdade, em vários lugares do mundo, com certeza já deu de cara com aquela figura. Um galo de cerâmica, sabe? Super colorido, crista vermelha. O famoso galo de Barcelos. Impossível não conhecer. Exatamente. A gente olha e pensa, o símbolo de Portugal. Mas o que me deixa intrigado, e é o nosso mergulho de hoje, é que por trás desse talismã de sorte tem uma lenda medieval, assim, bem bizarra. É uma história que envolve um homem inocente, condenação à forca e o que eu só consigo chamar de um milagre gastronômico. As fontes que a gente tem aqui são fascinantes e a nossa missão é justamente essa: entender como um prato de comida vira um dos maiores símbolos de um país. Perfeito. E para a gente entender essa lenda, a gente precisa voltar no tempo. E no espaço também. Para onde exatamente? As fontes nos levam para a cidade de Barcelos, lá na região do Minho, norte de Portugal. E olha, não era um cenário tranquilo, não. Não, né? Pelo contrário, a gente está falando de um período de muita desordem, a criminalidade era alta e o clima era de medo e desconfiança. As pessoas deviam olhar torto para qualquer um que não fosse dali. Exatamente. E é nesse ambiente hostil que a nossa figura central aparece, um peregrino da Galiza, na Espanha. Ele só estava de passagem, sabe? A caminho de Santiago de Compostela. O clássico caso de estar no lugar errado, na hora errada. Um crime tinha acontecido, um roubo de prata, segundo algumas fontes. Isso. Ninguém sabia quem era o culpado e a corda, claro, arrebentou para o lado mais fraco. A desconfiança caiu toda em cima do peregrino. E o motivo? Simplesmente por ser um forasteiro. Só por isso. Não precisou de mais nada. Ele jurou inocência, mas a palavra dele não valia nada contra a paranoia de todo mundo. Foi detido, julgado e, bem, condenado à forca. A rapidez desse processo todo é uma coisa que choca, mas era comum na época. Ser um estranho já era quase uma prova de culpa. Nossa, e é nesse momento de desespero total, quando ele já não tem mais o que fazer, que a lenda ganha força de verdade. Ele faz um último pedido: falar com o juiz que o sentenciou. E é aí que a cena fica quase cinematográfica. Levam o peregrino até a casa do juiz e o juiz não está lá trabalhando, num gabinete. Não, ele está no meio de um banquete. Um banquete suntuoso, comendo e bebendo com os amigos. E na mesa, bem no centro, um galo assado, douradinho, pronto para ser servido. Aí o peregrino, vendo aquela que era a sua última e, vamos combinar, improvável chance, ele olha para o juiz, aponta para o galo morto na travessa e faz a profecia mais audaciosa que eu consigo imaginar. Ele diz: É tão certo eu estar inocente, que esse galo assado que está na vossa mesa irá cantar quando me enforcarem. A reação, como era de se esperar, foi de zombaria geral, né? Risadas na sala. A ideia de um galo assado já cozido começar a cantar é o cúmulo do absurdo. Total. Mas aqui entra um detalhe psicológico que eu acho fascinante nas fontes. O juiz, apesar de rir e dispensar o apelo, não continua a jantar. É verdade. Ele empurra o prato com o galo para o lado, decide não tocar mais na comida. Isso. Isso diz muito, né? Ele não joga-o fora, ele só afasta. É como se a autoridade dele dissesse que ridículo, mas uma parte do cérebro dele sussurrasse: e se não for? Exato. É a superstição lutando contra a lógica. A dúvida contra a certeza da lei. Pode ter sido uma semente minúscula de dúvida, mas ela foi plantada ali. Mesmo assim, não foi suficiente para parar a execução. Não. A sentença foi mantida. O peregrino é levado para a forca, a corda é colocada no pescoço dele e a cidade se reúne para assistir o que eles achavam que era justiça sendo feita. É o confronto final. Justiça humana contra um apelo desesperado à justiça divina. É um ato de fé pura. De um homem que não tem mais absolutamente nada a perder. E então, o momento de execução. A tensão no ar. E no exato instante em que o carrasco vai cumprir a ordem, o impossível acontece. Lá na casa do juiz... Lá na casa do juiz, em cima da mesa do banquete, o galo assado se levanta na travessa e canta com toda a força. Eu fico imaginando a cena. Imagina a sujeira.
Um galo coberto de tempero cantando no meio da festa. É uma imagem, ao mesmo tempo, aterrorizante e um pouco cômica. Sem dúvida. Mas o terror certamente superou o cômico para o juiz. Ele percebe o erro terrível que cometeu, o pânico se instala, E ele sai correndo. corre desesperadamente em direção à forca, gritando para pararem a execução, e quando ele chega lá, encontra a segunda parte do milagre. O peregrino está vivo. Vivo. A corda estava no pescoço dele, mas o nó estava frouxo. As fontes descrevem como um nó mal feito, que milagrosamente impediu o estrangulamento. Nossa, O homem é imediatamente libertado e a inocência dele provada da maneira mais espetacular possível. é uma história fantástica. E o que me impressiona é que isso salva o homem, mas não cria o símbolo na hora, né? Tem que ter um passo a mais. Como que o galo cantor da lenda vira aquela cerâmica colorida que a gente tem na estante? Exatamente, esse é o pulo do gato. A conexão não é direta nem imediata. A lenda se solidifica primeiro por um ato de gratidão do peregrino. Ah, ele volta. Anos mais tarde, ele voltou a Barcelos. E ele não voltou para buscar vingança, o que seria até compreensível. Com certeza. Ele voltou para agradecer. Mandou erguer um monumento, o Cruzeiro do Senhor do Galo, em louvor à Virgem Maria e a Santiago Maior. E esse cruzeiro existe de verdade. Sério? Sim, hoje ele está no Museu Arqueológico de Barcelos. Funciona como uma âncora física, sabe? Histórica para essa tradição oral. Ah, então a história ganha um lugar físico para ser lembrada. Isso ancora a lenda na realidade. E a partir daí o galo passa a carregar esses significados de justiça, fé. Isso. Ele vira um símbolo multifacetado. Representa a fé inabalável do peregrino, a sorte de ter sido salvo e, talvez o mais forte, a justiça e a honra, o triunfo da verdade. Mas espera aí. A sua pergunta sobre a aparência dele é crucial. A lenda sobre um galo assado, que a gente imagina marrom, né? A figura que a gente conhece é uma explosão de cores. Uma desconexão total. Pois é. Onde e quando essa transformação visual aconteceu? Essa transformação é bem mais recente do que a lenda. E não é um processo anônimo, folclórico, sabe? As fontes apontam para uma artesã específica do século XX, chamada Rosa Cota. Rosa Cota. Ela foi a grande responsável por popularizar a imagem do galo de barro com essa estética vibrante que a gente conhece. Foi ela que pegou a figura simples e a transformou, usando cores fortes que, segundo a tradição local, celebram a vida e afastam o azar. Então quer dizer que a imagem que o mundo inteiro associa a Portugal, o galo colorido, não é uma criação medieval, mas sim obra de uma artesã do século XX. Isso muda tudo. É bem mais recente do que eu pensava. Precisamente. O galo da lenda se transformou num amuleto, num objeto de proteção, através das mãos dela. Que incrível. E como toda boa lenda que é contada e recontada, a do Galo de Barcelos tem variações. Claro. As fontes mostram várias versões, o que na verdade só enriquece a tradição, né? A gente consegue ver como as histórias se adaptam, mantendo um núcleo, mas mudando os detalhes. E algumas dessas variações são bem curiosas. Por exemplo, eu li numa fonte que o acusador não é a sociedade, mas uma pessoa. O dono ganancioso de uma pousada. Isso, que planta a prata roubada nas coisas do peregrino. Exato. Isso transforma a história de uma paranoia coletiva para um conto sobre a maldade de um indivíduo. Muda o foco. Muda completamente a moral. E tem uma versão com um drama familiar intenso. Não é só um peregrino, mas um pai e um filho. O filho é o acusado e é o pai quem invoca o milagre. Nossa, a emoção da história muda. Deixa de ser sobre um homem e sua fé e passa a ser sobre amor paterno. Totalmente. E tem uma que muda até o clímax. Nela, o galo canta na hora que a profecia é dita, na frente do juiz. O cara nem chega a ir pra forca. Essa versão tira todo o drama da execução, né? Tira. Por que será que ela surgiu? Para deixar a história menos sombria, talvez? É uma ótima pergunta. Podemos interpretar que essa versão foca mais no poder imediato da fé e menos no suspense. A intervenção divina se torna instantânea. Mas o mais interessante que as fontes apontam é que essa história não é uma exclusividade portuguesa. Como assim? Existe uma lenda quase idêntica em La Rioja, na Espanha, ligada a Santo Domingo de la Calçada. Sério?
A mesma história? Homem inocente, galo assado que canta? Isso não pode ser coincidência. De forma alguma. E isso nos dá o maior insight aqui. As fontes sugerem que essas histórias eram como memes medievais. Elas viajavam com os peregrinos. E serviam ao propósito claro: reforçar a crença na justiça divina numa época em que a justiça humana era, bem, brutal e muitas vezes falha. Era uma forma de catequese popular, uma mensagem que dizia: mesmo que os homens errem, Deus está vigiando. Que fascinante! Então, recapitulando a nossa jornada, a gente começou com um souvenir popular e descobriu uma lenda medieval complexa. Vimos como a história se ancorou na realidade com um monumento e como a imagem icônica foi, na verdade, uma criação artística bem mais recente. E, por fim, entendemos que ela faz parte de uma rede de contos europeus com a mesma mensagem de esperança. No final, o Galo de Barcelos é muito mais que uma figura decorativa. Isso da fé diante do impossível e de como a verdade pode se manifestar das formas mais inesperadas, até pelo canto de um galo que ia ser o jantar. Exato. E para fechar, tem uma reflexão que ficou na minha cabeça. A gente falou daquele ponto, o retorno do peregrino a Barcelos. Ele não volta para exigir nada, para apontar o dedo. Ele volta para construir um monumento de agradecimento. E essa é talvez a parte mais profunda e muitas vezes esquecida da lenda. A história foca muito no milagre espetacular, o que é natural. Claro. Mas esse ato final, o retorno para construir algo em vez de destruir, diz muito sobre o personagem e a mensagem. Pois é, e isso nos leva a uma última provocação para quem nos ouve. A lenda é celebrada pelo milagre que salvou a vida do peregrino. Mas o que esse retorno dele, esse ato de pura gratidão, nos diz sobre o poder de transformar uma experiência de profunda injustiça, não em um legado de amargura, mas em um legado duradouro de fé?